Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Se você é um bom leitor da Bíblia e se você tem o hábito de consultar a palavra de Deus antes de tomar decisões, você já deve ter observado que a Bíblia fala de vários assuntos. Quando eu falo consultar a palavra de Deus para tomar uma decisão, eu não falo naquela roleta russa que as pessoas fazem, né? Abre para ver onde vai dar. Eu falo é procurar na palavra de Deus onde ela diz sobre aquele assunto no qual você precisa tomar uma decisão e a partir daquilo que a palavra do Senhor diz, você então agir, tomar uma decisão. Então nós vamos ver hoje um pouco, continuando a mensagem de semana passada, sobre decisão. Aqueles que têm esse hábito de consultar a palavra de Deus antes de tomar decisões, já perceberam que a Bíblia fala sobre muitas coisas. A Bíblia não se cala, por exemplo, sobre a agricultura. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Coríntios 9:6, lá diz que quem semeia pouco, pouco colhe. Quem semeia muito, muito colhe, né? A palavra de Deus também diz em Gálatas 6:7 que aquilo que o homem plantar, isso ceifará, né? Ou seja, não tem como eu plantar mamão e colher manga, né, Rafael? Você era para trazer a manga, você trouxe, não entendi. Uma brincadeira dos adolescentes ontem aqui, né? Mas a Bíblia fala sobre agricultura. A Bíblia fala sobre alimentação. Quando a gente vai lá em Daniel, capítulo 1, verso 8 ao 16, nós vemos uma dieta ali baseada em muitas coisas importantes para as nossas vidas, né? Uma dieta diversificada. Nós vemos também em Provérbios 23:20 a advertência quanto aos excessos na alimentação também. A Bíblia fala sobre arte, sobre música, sobre arquitetura. Quando nós vamos ver em Êxodo 31, nós temos Bezalel, que recebeu o dom de fazer artes. Tem vários textos na Bíblia, por exemplo, Salmos. Eu tenho meditado de segunda a sexta, às 22 horas na internet, nos Salmos, e orado nos Salmos. E você vê que aqueles são canções que eram cantadas para Deus, né? São aspectos da música ali também. A Bíblia fala sobre saúde, sobre política e governo. A Bíblia fala sobre planejamento e estratégia. A Bíblia fala sobre relacionamentos internacionais. Fala sobre guerra. Acaso um homem vai sair à guerra, antes dele sair, primeiro ele não conta o seu exército para saber se ele tem homem suficiente para poder enfrentar o outro inimigo? Então a Bíblia fala sobre diversos aspectos. Só que a Bíblia fala de uma maneira muito específica sobre assuntos que são importantes para nós. Esses assuntos aqui são assuntos que a gente olharia e fala assim, a Bíblia está tratando disso, sobre saúde, administração, sobre política, sobre governo. A Bíblia trata disso também. Mas existem outros aspectos. Por exemplo, a gente poderia falar aqui a respeito de como agradar a Deus. A Bíblia fala isso de forma muito específica. De modo que você encontra diversos textos que vão aprofundando o seu entendimento sobre como agradar a Deus. A Bíblia também fala sobre como escolher alguém para casar. Então, os jovens que estão aí nessa fase, a Bíblia tem conhecimento para isso. Nós vemos, por exemplo, a história de Isaac e Rebeca, tem conhecimento para isso ali. Nós temos o critério do julgo igual. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Nós temos o critério do julgo igual. Nós temos diversos conselhos para aqueles que estão nessa fase de escolher alguém para poder casar. A Bíblia também vai falar sobre como conduzir um casamento. Nós precisamos disso para a nossa vida, porque Provérbios diz que existem coisas que são misteriosas demais. Quais coisas são misteriosas demais? Ele diz assim, o caminho do navio no mar. Porque se passou um navio, você só sabe que ele passou por aquele caminho se você ainda estiver vendo ele. Porque ele não deixa rastro no mar. O caminho da águia no céu. A águia não deixa rastro no céu. O caminho da cobra na pedra. A cobra não deixa rastro na pedra. E ele diz assim, o caminho do homem com a sua donzela. Essas 4 coisas são difíceis demais para compreender. O que ele está querendo dizer? Que o casamento é uma coisa que, humanamente falando, existem as suas dificuldades, mas a Bíblia tem orientação sobre como eu escolho a pessoa para eu casar, mas também sobre como eu oriento a minha vida casado, casada. Existem diversas orientações na Bíblia para isso. A Bíblia também vai falar sobre como criar filhos. Nós vemos isso em Efésios, nós vemos isso em 1 Pedro, em Colossenses. A Bíblia fala sobre como eu devo agir no trabalho. Provérbios, Efésios, Colossenses também fala sobre como eu devo agir no trabalho. Filemão, uma carta para trabalhar as relações de servo e senhor. Então a Bíblia fala de assuntos de modo geral
ela fala de alguns assuntos de forma muito específica, dando para a gente um manual de como agir diante de algumas situações. Mas você já parou para pensar que existem assuntos que a Bíblia não trata diretamente? Se você é essa pessoa que consulta a palavra antes de tomar a decisão, você já deve ter se deparado com uma situação ou outra que você foi buscar sabedoria nas Escrituras e você falou assim, eu não encontrei essa palavra na Bíblia. Por exemplo, a palavra namoro. Alguém encontrou essa palavra na Bíblia? Namoro? Eu nunca encontrei. A Bíblia, por exemplo, ela demonstra que você deve trabalhar. O apóstolo Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que aquele que não trabalha não coma. Mas espera aí, em que eu tenho que trabalhar? A Bíblia te orienta nisso? De modo geral, nós sabemos que as pessoas, elas, exceto os nômades, né, eles escolhem um local para poder morar. Uma cidade. Mas a Bíblia diz em qual cidade você tem que morar? Não. Entenda comigo, existem assuntos que a Bíblia trata, existem assuntos que a Bíblia aprofunda, existem assuntos que a Bíblia não trata diretamente. Como que eu devo agir com os assuntos que a Bíblia trata de forma específica e com aqueles que ela não trata de forma tão específica assim? Será que esses assuntos que a Bíblia não trata de forma tão específica eu posso viver de qualquer jeito, fazer do meu jeito? É isso que nós vamos ver hoje. O apóstolo Paulo, no texto que nós leremos, ele vai responder isso. O que eu tenho que fazer quando há algo nas Escrituras que já está claro, que Deus já determinou, e se porventura surgir algo que a Bíblia ainda não tratava exatamente sobre aquilo? Como que eu devo lidar com isso? E aí, antes de nós lermos, você vai ter na sua mente 3 perguntas que Paulo vai responder aos Coríntios aqui, no capítulo 10. Ele vai responder 3 perguntas. A primeira pergunta é, eu posso ir num templo pagão e comer da comida sacrificada lá no templo pagão? É a primeira pergunta que ele vai fazer, que os coríntios vão fazer. A segunda pergunta é, eu posso ir ao mercado e comprar carne no mercado, qualquer carne? E a terceira pergunta é, e se eu for na casa de um amigo, e lá esse amigo me oferecer carne, e essa carne for carne de sacrifício, que for carne que foi oferecida num ritual pagão, eu posso comer essa carne? Então nós vamos ler as perguntas de Paulo para essas 3 perguntas. Eu posso ir participar de um ritual e comer? Eu posso comprar carne no mercado e comer? E eu posso ir lá na casa de um amigo que me convidou para poder comer alguma coisa, e aquela carne ela é sacrificada, ela é consagrada, eu posso comer essa carne também? Essas são as respostas, essas são as perguntas, e as respostas delas vão nos orientar em algumas coisas da nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do verso 16 em diante. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, porque na minha Bíblia não tem a divisão aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Qual que é a divisão aí, presbítero? 14, né? 14, isso. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora somos muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Verso 23. Isso aqui, perceba que na sua versão está entre aspas aí, né? Então quem está dizendo são os coríntios que estão dizendo isso aqui para Paulo. Ó. Todas as coisas me são lícitas, dizem os coríntios. E Paulo responde, mas nem todas o quê? Convém. E eles dizem de novo, todas as coisas me são lícitas. E Paulo responde o quê?
mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, porque a liberdade, a minha liberdade, deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o que é que o texto diz? Fazei tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. O verso 1 do próximo capítulo faz parte do capítulo 10. Diz assim, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, vejam bem, a cidade de Corinto era uma cidade muito bem localizada na Grécia Antiga. Para se ir a Atenas, as cidades, por exemplo, de Esparta, Argos, Mileto, Micenas, Trinto, eles tinham que comprar um navio ou comprar uma passagem e ir por água, atravessar o mar Egeu para poder chegar até Atenas. Ou eles teriam que atravessar todo o chamado Peloponeso, para poder sair de Corinto, sair desse lado da Grécia e ir para Atenas, que era uma grande montanha, né? Muitas montanhas o Peloponeso. Só que Corinto era uma cidade privilegiada porque ela tinha uma faixa de terra que ligava ela a todas essas cidades, chamada Istmo de Corinto. Era uma faixa de terra. Então, se alguém quisesse ir a Atenas e não tivesse condições financeiras de alugar um barco, comprar um barco, ou comprar passagem para viajar, eles poderiam ir por esse istmo de Corinto, por terra. Então ali podiam passar carruagens, alguns navios que tinham problemas, eles passavam ele ali por cima também para atravessar. Corinto era muito privilegiada por causa disso, então o comércio de Corinto era muito agitado por causa de todas as pessoas de vários lugares que escolhiam cortar caminho por ali. Ali também aconteciam os Jogos Olímpicos de Corinto, que era uma cidade marítima, então os jogos navais aconteciam naquele lugar. E por causa de tudo isso, começou a acontecer um sincretismo religioso, porque pessoas de diversas partes da Grécia vinham participar dos jogos ali naquele lugar. E os jogos, por serem marítimos, eles eram jogos para Poseidon, por exemplo. Então muitas pessoas, elas iam para esses jogos para poder prestar culto a Poseidon, ali naquele lugar. Mas não só Poseidon, haviam vários templos gigantes em Corinto para os deuses nos quais eles acreditavam. Então nós tínhamos templo para Afrodite, para Poseidon, para Apolo, para Zeus, para Dionísio, para Artemis. E nesses templos aconteciam muitos rituais que animais eram sacrificados nesses lugares. E acontecia que, por causa desses sacrifícios que aconteciam ali, muita carne desses animais sacrificados, elas acumulavam. E aí a ideia é, o que fazer com essa carne, desses sacrifícios? Vamos deixar essas carnes se perderem? O que nós vamos fazer? E aí o texto bíblico nos indica que parte dessa carne, ela era vendida dos santuários, onde eram sacrificados, para os mercados, abastecia o mercado, talvez para que eles obtessem um lucro com aquela carne. E outra parte era dividida entre os participantes daqueles rituais, de modo que eles levavam para casa, igual acontece aqui na igreja, que a gente está fazendo um almoço, alguma coisa, cada um leva um pouquinho para casa. Então acontecia isso aqui também na cidade de Corinto. Então você imagina, um lugar em que tinham vários santuários, mega santuários, lugares para 15 mil pessoas, em que eles levavam seus sacrifícios aos seus ídolos, e esses sacrifícios, eles acabavam sendo, sobrando muita carne, muita comida, né? E aí eu quero que você imagine que muitos desses irmãos da cidade de Corinto eram novos convertidos. E convertidos de onde? Justamente desses rituais, justamente desses templos. E eles vêm para o cristianismo, mas eles têm familiares lá. Eles vêm para o cristianismo, mas eles têm amigos lá. E eles estão em dúvida, porque é normal os
servos de Poseidon se reunirem com servos de Afrodite, e aí faz um ritual a Poseidon, o pessoal que adora Afrodite, eles vão lá e eles participam, eles se alimentam, e agora os cristãos de Corinto também estão sendo convidados para essa festa ecumênica, em que todo mundo, tendo o seu Deus, adora junto, participa junto, celebra junto. E eles perguntam para Paulo, Paulo, a gente pode ir ao templo de Poseidon e comer a comida sacrificada lá? Por causa da liberdade, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus é dono de todas as coisas, que não tem nada que possa nos atingir enquanto servos de Deus. A gente pode ir lá para o templo de Poseidon, de Diana, de Afrodite, e lá a gente pode participar desses rituais? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai responder para eles é essa pergunta. Tá? E ele vai responder dizendo assim, isso está claro nas Escrituras. Se vocês lerem as Escrituras, vocês saberão que Deus já deu o veredito quanto a isso. Que é uma pergunta que vocês não deveriam fazer. E isso está aí no verso de número 14, quando o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da igreja de Corinto o seguinte, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Eu quero que você note essa expressão de Paulo, meus amados. Meus irmãos, teve uma igreja que sacrificou mais a Paulo, que fez Paulo passar mais sufoco, mais dificuldade do que essa igreja. Essa igreja, por exemplo, não contribuía financeiramente para o sustento de Paulo. E Paulo vai começar a discussão sobre essa questão de participar de rituais de outros deuses, lá no capítulo 8 de Corinto, trabalhando, por exemplo, sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Ele vai tratar sobre isso lá no capítulo 8. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai abrir o coração para a igreja, falando assim, olha, o trabalhador, ele merece o seu sustento. A Bíblia, em Deuteronômio, deixa claro que você não deve amarrar a boca do boi enquanto ele ara a terra. Porque enquanto ele está arando a terra, o que cai no chão, ele pode comer. Da mesma forma, nós pregamos o Evangelho. E nós precisamos de um sustento, porque aquele que prega o Evangelho, para que ele se dedique a isso, ele precisa de um sustento. Mas olha, eu estive com vocês, e quando eu estive com vocês, vocês não quiseram fazer isso. Vocês não quiseram me contribuir com a minha necessidade. E eu achei por bem, então, não pedir. Porque para vocês era um escândalo. Eu achei por bem não pedir o sustento de vocês. E eu e Barnabé, precisamos fazer tendas para que o nosso ministério continuasse no meio de vocês. Para não ser pesado para vocês. O apóstolo Paulo já está introduzindo algo que ele vai falar daqui a pouco. É muito importante você ver isso, porque o apóstolo Paulo começa no capítulo 8 falando sobre isso, doutrinariamente. Teologicamente, o capítulo 8 trata teologicamente essa resposta para essa pergunta que eles fizeram. E no capítulo 9 ele vai dar o exemplo dele. E agora no capítulo 10 ele vai começar a responder eles depois de ter dado o exemplo dele. Por isso que o primeiro versículo do capítulo 11 é, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E aí nós vemos então o apóstolo Paulo começando a responder eles aqui dizendo, olha, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Essa expressão, portanto, ela liga o argumento de Paulo ao que vem anterior. E o que Paulo começa falando no capítulo 10? Ele começa lembrando os irmãos sobre o que aconteceu com o povo no deserto, que foi idólatra, que foi imoral, que se afastou de Deus. E ele diz, por causa da sua idolatria, saíram muitas pessoas do Egito, mas eles não entraram na terra, porque eram idólatras. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, tudo isso foi escrito para nós. O que foi escrito sobre esse povo que saiu do Egito, e esse povo que morreu por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, foi escrito para nós. O verso 11 do capítulo 10 diz assim, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então ele está dizendo assim, vocês não podem ir lá no templo pagão e comer do ritual dos pagãos, porque a Bíblia já deixou muito claro, isso é idolatria. A Bíblia já deixou claro. Então o apóstolo Paulo está respondendo aquela pergunta assim, o que eu devo fazer quando a Bíblia já disse algo sobre o que eu pretendo fazer? Ele está dizendo assim, vocês não podem comer lá nos templos pagãos a comida oferecida a ídolos. E ele vai apresentar alguns motivos, tá? O primeiro motivo é que é a idolatria, conforme nós vimos. E em segundo lugar,
ele vai deixar claro que quem come de uma comida oferecida num santuário a outro Deus toma parte naquilo. Ele vai deixar isso muito claro. O primeiro exemplo que ele vai dar é o seguinte: tanto quanto o cristão, semana que vem tem Santa Ceia, tanto quanto nós cristãos, ao participarmos do pão e do vinho, nós tomamos parte com o corpo de Cristo, aquele que come no santuário a comida que foi sacrificada e consagrada a um ídolo, toma parte naquilo. Vocês não podem por causa disso. Tenham consciência. É o mesmo símbolo que é usado para a nossa comunhão com Deus, é usado no santuário para a comunhão daquelas pessoas com seus ídolos. Isso está descrito para a gente no verso 16. Quando ele diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, quando vocês comem o pão, bebem do cálice, vocês estão tendo comunhão com Cristo. E quando vocês se alimentam da comida que é oferecida lá, vocês estão tendo comunhão com aquilo que foi feito lá. Segunda razão que ele vai dar é o exemplo do israelita, do judeu, e do altar onde eram sacrificados os sacrifícios a Deus. E ele vai dizer: tanto quanto um israelita, ele tem parte naquele sacrifício, se vocês vão ao templo pagão e comem daquela carne, vocês também estão tendo parte lá. E isso é dito para a gente no verso 18, que diz: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então, tanto quanto um judeu é participante do altar do Senhor, quando ele oferece um sacrifício ao Senhor, se eu me alimentar de um sacrifício a outros ídolos, eu também estou tomando parte naquilo. Mas agora, preste atenção, ele vai dar um argumento que é muito interessante, porque você acredita em ídolos? Nós acreditamos que os ídolos são nulos. Tanto é que Isaías vai dizer que os deuses das outras nações, eles precisam que seja pego o ouro, que seja pegar a prata e sejam fundidos para que eles se tornem um deus, e eles precisam ser carregados e colocados num determinado lugar, porque eles não podem andar, e eles ficam lá, e eles não conseguem ver, e eles não conseguem falar, e eles não conseguem ouvir. São nulos. Paulo vai revelar agora o que está por trás do ídolo. Paulo vai revelar agora o que está por trás daqueles sacrifícios, a quem de fato aquele sacrifício é feito. E ele diz para a gente no verso 19 o seguinte: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? A carne que foi sacrificada ao ídolo tornou alguma coisa diferente do que carne? Não, continua sendo carne. Eu ofereci uma carne para o ídolo e ela continua sendo carne, não mudou. Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, ele não tem. Não tem nenhum valor, mas olha o verso de número 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados aos demônios. Então, por trás do ídolo, existem demônios. Eu não acredito nos ídolos, não tem poder, não tem validade, são nulos. Mas o que há por trás deles? Paulo revela que por trás de toda idolatria tem demônios. Isso não é novidade. Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio capítulo de número 32, verso 16, tratando sobre a resposta de Paulo: olha, lembrem do que aconteceu no deserto, tudo que aconteceu lá é para nosso exemplo. Olha o que é dito sobre as pessoas que estavam no deserto. Deuteronômio 32, 16. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram, ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Então, todas as vezes que algo é oferecido a um ídolo, aquele ídolo não come, aquele ídolo não vai participar, ele é nulo, mas por trás dele estão os demônios, conforme Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo dá o último argumento sobre essa questão de comer lá no santuário a comida. Ele diz: vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não tem relação. Ou vocês participam da mesa do Senhor, ou vocês participam da mesa dos demônios. Escolham. O cristianismo inevitavelmente vai nos colocar diante de escolhas, diante de decisões, em que nós teremos que optar.
em que não dá para seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não, nós vamos precisar escolher. Eu vou viver uma nova vida ou eu vou viver uma vida como vivia no passado? Eu vou romper com as práticas pecaminosas do passado ou eu vou continuar vivendo como era antes? Paulo está dizendo, não continuem participando desses rituais. Coloquem um fim nisso. E ele diz no verso de número 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? O que Paulo está respondendo para os irmãos? Vocês, se forem, porque um familiar seu convidou vocês a irem para um casamento, se vocês forem porque um familiar seu se formou e está convidando você para a formatura dele, se vocês forem participar de uma festa, num outro templo, num outro santuário que não seja o nosso Deus, vá para representar o seu familiar, para que ele não fique chateado com você, mas não participe da mesa. Não se alimente, porque a comida oferecida ali não foi oferecida a Deus, ela foi oferecida a ídolos. Então, quanto a comer a comida no santuário, participar de um culto e se alimentar da comida no santuário, Paulo diz, não façam isso. Mas aí tem mais uma pergunta. Por que eu não devo fazer? E a resposta é, porque Deus já disse nas Escrituras que eu não devo fazer. Então, quanto às coisas que Deus disse que você não deve fazer, ou as coisas que Deus disse que você deve fazer, você não deve demorar em fazer, você deve fazer aquilo que Deus disse que você tem que fazer e abandonar aquilo que Ele disse que você tem que abandonar. E ele expressa isso de forma poderosa quando ele vai demonstrar que quando nós não fazemos aquilo que está claro nas Escrituras, nós estamos tentando medir forças com Deus. Olha o que a Bíblia diz aí no verso 22. Provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Eu não sei se por algum motivo você está lutando com alguma verdade que a Bíblia já disse, que você está ciente dela, mas você tem tentado negociar com Deus, mas você tem adiado tomar essa decisão. O que a Bíblia está dizendo para você aqui é não tente medir forças com Deus. Se Ele disse que você tem que fazer determinada coisa, se apresse. Se Ele disse que você tem que parar de fazer determinada coisa, se apresse. Porque nós não somos mais fortes do que Ele. Nós não podemos medir forças com Deus. Então, quanto às coisas que estão claras nas Escrituras, eu preciso obedecer. Estão claras, já foram reveladas. Mas, Paulo, tá, tudo bem, as Escrituras falam que participar de rituais é idolatria. Tá, eu entendo. Mas, e quanto a comprar carne do mercado? Lembra que eu falei que a carne do santuário abastecia os mercados? E quanto a ir na casa de um vizinho, de um amigo, e eu vou comer alguma coisa lá, eu posso comer e tal? O apóstolo Paulo vai responder essa segunda pergunta agora. Se ele pode comer qualquer carne do mercado, e se ele pode ir na casa de um vizinho e comer uma carne que pode ter sido sacrificada a ídolo, tá? A primeira resposta dele, quanto ao mercado, é compre no mercado sem ficar fazendo pergunta. Essa é a resposta dele, ó. Vocês vão comprar no mercado? Comprem sem ficar fazendo pergunta. Está aí no verso de número 25. Ele diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, você vai lá no mercado comprar carne, não pergunta se ela foi do templo, porque se foi, você não vai poder comprar. Se eles te disserem a origem, você não deve comprar. Agora, se eles não te disserem nada, coma tudo que vende no mercado, porque tudo é do Senhor. Porque o ídolo é nulo. Mas se alguém te disser que foi vendido no santuário, aquela pessoa sabe que você é cristão. E ela sabe que você está comendo uma comida que foi ofertada no santuário. Então, não coma mais por causa daquela pessoa. Porque ela vai julgar a sua fé. Faz sentido isso para vocês? Aquela pessoa vai julgar a sua fé. Porque eu falei com ele que é ofertada a ídolos e ele ainda assim vai comer. Ele não é crente. Então, não faça perguntas. Vá no mercado e compre o que tiver lá. Sem fazer perguntas, sem ficar perguntando de onde veio, para onde vai. Não faça perguntas. Tá bom, Paulo, e quanto a ir à casa de um vizinho e comer uma comida lá que talvez tenha sido sacrificada a ídolos? O verso 28 nos responde isso. O verso 28 do capítulo 10 vai nos responder o que eu faço então. Se eu fui à casa de um amigo convidado e chegando lá eu fiquei sabendo que a carne que ele vai me ofertar é sacrificada a ídolo. O texto diz assim, porém, se alguém disser a vocês... Isto é coisa sacrificada a ídolo. Vamos ler no verso 27, né? Diz assim, se alguém não é crente, convidá-lo para comer, e vocês quiserem ir,
Acabei de falar, uma formatura de um familiar seu? Poxa, vai lá. Tem problema você ir na formatura de um familiar seu? É um casamento de um familiar seu, um amigo muito querido? Vai lá prestigiar ele. É o que o texto está dizendo. Não tem problema você ir lá para prestigiar o seu familiar, o seu amigo. Se você quiser ir, vá, sem problemas. Mas o texto diz, como de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento. Não pergunta de onde vem aquela comida. Né? Não tem problema se foi sacrificado a ídolo, se não foi. Até aqui não tem problema. Não façam perguntas. Tá? Aí o verso 28 diz, porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, o que eu devo fazer? Não comam. Por que eu não tenho que comer? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não comam por causa da consciência. Digo, não a sua consciência, mas a do outro. Olha aqui que Paulo está dizendo assim, se você, a pessoa, imagina só, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você foi visitar alguém, e ele não é cristão. Aí está passando uma música no YouTube. E é uma música... E esse irmão vira para você e fala assim, vou tirar essa música por causa de você. Ah, não queira parecer descolado e falar com ele assim, não precisa. Não precisa. Não, vire para ele e fala assim, obrigado, muito obrigado, você foi muito legal. Ah, mas é uma música que eu escuto. Olha só, vou dar um exemplo mais profundo ainda, tá? É uma música secular que eu tenho costume de ouvir. Você foi na casa de uma pessoa e está tocando aquela música que você tem costume de ouvir. E aquela pessoa fala assim, ah, não, você é crente, eu vou tirar aqui. Aí você vira e fala assim, não tem problema. Não, agora tem um problema, sabe por quê? Aquela pessoa pensou que você é tão cristão, mas tão cristão, que você é separado das coisas do mundo, e ela quis te preservar, e você está falando com ela assim, não, eu sou igual a você. Você entendeu isso aqui? Não, eu sou igual a você, eu ouço as mesmas coisas que você ouve, eu faço as mesmas coisas que você faz, eu vou nos mesmos lugares que você vai. Ah, Paulo está falando assim, o que essa pessoa vai pensar de você? Não precisa te tirar não, deixa aí, deixa passar. E começa a cantar também, a pessoa vai ficar lá no... Mas ele não é crente? Mas ela não vai na igreja, ela não é uma cristã? O que Paulo está demonstrando para a gente aqui é que a minha liberdade cristã não pode ser pedra de tropeço para o outro. Ele está tentando aqui balizar as relações de um crente fraco com um crente forte. O crente forte tem essa mentalidade, a comida oferecida ao ídolo é nada, não mudou nada, o ídolo não é nada. Mas e o crente fraco que está vendo ele comer? E Paulo está dizendo assim, por causa desse que está dizendo para você que a comida é sacrificada, preocupando com você, não coma. Não coma essa comida. É uma questão de testemunho, irmãos. É uma questão de se portar de forma diferente no mundo. Nós não somos autorizados ao Senhor a ser igual às pessoas do mundo. Ao contrário, nós somos exortados a sermos diferentes. A não participar de conversas indecentes. A não ficar assistindo coisas que não nos edificam. Os amigos estavam num grupo e de repente eles estão vendo uma coisa que não é edificante. E eu não posso ficar ali, a palavra do Senhor me exorta a ser diferente, a não permanecer naquele lugar, a não ficar ali naquele lugar. Por quê? Porque imagina o que está passando pela mente daquela pessoa que sabe que você vai à igreja, que você é um cristão, que você ama a Deus, mas você está ali. Imagina o que está passando pela mente dela. Eu sei que isso é totalmente contracultural, porque hoje nós vivemos naquele tempo de meu corpo, minhas regras. Não importa o que o outro vão pensar, importa o que eu acho. Ah, não estou nem um pouco preocupado com o que você entendeu do que eu disse, importa o que eu disse. A gente vive esse tempo, né? Mas o apóstolo Paulo está demonstrando para a gente aqui o que é de fato amar o próximo. O que é de fato amar o próximo. Ou seja, tem coisas que a Bíblia não trata. E talvez para mim não tenha tanto problema eu fazer. Mas se aquilo ofende o meu próximo, poxa, eu vou continuar fazendo, mesmo sabendo que aquela pessoa às vezes vai julgar a minha fé, vai se afastar do Senhor, vai ter uma visão errada do que é ser cristão? Não. Por amor àquela pessoa, eu não faço mais. Por amor àquela pessoa, eu abro mão do direito. E aí, de forma específica, é isso que ele vai dizer. Se aquela pessoa se preocupou com você e diz que a carne foi sacrificada a ídolo, não coma, para que ela não presuma mal a seu respeito. Agora, de forma geral, para as nossas decisões na vida,
que Paulo nos ensina aqui sobre como tomar decisões em coisas que a Bíblia não trata de forma clara, aberta, explícita, a palavra não está lá. Como que eu tomo decisões? Vamos lá. A primeira coisa que ele me leva a questionar é lícito? Só isso não, mas convém? Porque talvez é lícito, mas não convém. Doutor, quase doutor, você já deve ter visto, muitas vezes nas discussões lá do Supremo, eles discutirem se uma coisa é lícita ou não, e a pessoa fala se é lícito, mas o outro fala assim, mas é imoral. Já deve ter visto. Muitas coisas na vida são lícitas, mas nem sempre elas convêm. Os coríntios, o argumento deles é mais ou menos o argumento de hoje. Meu corpo, minhas regras, eu não estou nem aí com o que você vai pensar, o que você pensa de mim, não estou nem aí. Eles dizem assim, tudo me é lícito. Aí Paulo fala assim, mas pergunta uma coisa, convém fazer isso? O que vai te acrescentar fazer isso? O que vai te acrescentar você ofender a consciência do outro para fazer isso? Convém? É isso que ele vai dizer. Então ali no verso 23 tem essa expressão dos coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas. E aí Paulo categoricamente diz, mas nem todas convêm. Então antes de fazer qualquer coisa, não pense só se é lícito. Pense se aquilo vai trazer um resultado positivo, de fato. Pense se aquilo convém, se é benéfico espiritualmente, ou se é só uma coisa carnal. Mas se vai trazer algum tipo de benefício espiritual também. A segunda coisa que Paulo coloca como baliza para tomar decisões em coisas que a Bíblia não trata diretamente, de forma específica, é edifica, constrói. Porque os coríntios vão vir de novo, né? Tudo me é lícito. Aí Paulo vai dizer, mas nem tudo edifica. É lícito. Mas, peraí, isso vai construir alguma coisa? Você lembra da mulher de Provérbios, capítulo 14? A mulher sábia constrói o seu lar, mas a tola destrói. É construtivo. O que você quer fazer? A Bíblia não trata especificamente, mas preste atenção, isso é construtivo, isso edifica. Então, primeiro convém. Segundo, isso edifica. Nós precisamos pensar se o que eu faço está edificando a minha vida espiritual e a vida do outro. Não é só tomar decisões, porque algumas vezes a minha decisão envolve outros, então eu preciso perguntar assim, isso edifica você? Edifica ela? Edifica ele? Edifica ele? Porque se eu for tomar decisões que não edificam nem a mim nem aos outros, não convém. Está fazendo sentido para vocês? Amém? A terceira baliza que ele vai colocar estou pensando só em mim? Estou pensando só em mim? Essa decisão beneficia só eu? Olha o que ele vai dizer no verso de número 24. Verso de número 24, o apóstolo Paulo diz, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Isso é um absurdo hoje em dia. É um absurdo, mas presta atenção, se na nossa vida em comunidade nós ficarmos buscando só o nosso interesse, o que vai sobrar de nós aqui? O último, apaga a luz. Aqui vai virar um campo de guerra, porque cada um de nós tem opinião diferente, pensa diferente, veio de lugares diferentes. E não é diferente na nossa casa. Ops, você casou com essa mulher aí, essa mulher foi criada numa cultura familiar diferente da sua, com valores diferentes do seu, com princípios diferentes do seu, e aí de repente vocês estão juntos dentro da mesma casa. Se você buscar só o seu bem, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Então, Paulo está perguntando aqui, eu estou buscando só o meu interesse, só eu vou ser beneficiado? Só eu? Ou tem outras pessoas ao meu redor também que podem ser beneficiadas com essa decisão? Olha como isso vai norteando a nossa forma de tomar decisões em muitos aspectos da vida. Primeiro, é lícito, mas convém? Segundo, é lícito, mas edifica? Terceiro, eu estou pensando só em mim? Ou outros também vão ser beneficiados com o que eu estou pensando em fazer? Em quarto lugar, isso ofende a consciência do irmão mais fraco? O que eu quero fazer ofende a consciência de alguém de modo que essa pessoa se afaste de Cristo? De modo que essa pessoa fique escandalizada? Ofende? Verso de número 28 vai nos dizer, o apóstolo Paulo, porém, se alguém disser a você, isso é coisa sacrificada a ídolo, não coma, por causa daquele que te deu a informação, e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro.
Então, eu estou ofendendo a memória. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos de ser luzeiros nesse mundo. Mateus, capítulo de número 5, verso 16, diz: assim também resplandeça a vossa luz, para que as pessoas vejam as coisas boas que vocês fazem e glorifiquem a Deus. Quando eu faço coisas boas, as pessoas glorificam a Deus. Mas e quando eu faço coisas erradas? E claro, inevitável errar em muitos momentos da nossa vida. Mas e quando eu insistentemente faço coisas erradas? Que glória tem isso para Deus? E é justamente o que o apóstolo Paulo vai tratar em quinto lugar, que é o ISO 9001 da fé cristã. É justamente isso. Glorifica a Deus? O que você vai fazer? Glorifica a Deus? Então ele vai dizer no verso de número 31 o seguinte: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Deus será glorificado com a decisão que eu quero tomar? Se eu fizer isso que a Bíblia não diz de forma direta, o resultado vai ser que o Senhor será exaltado, ou eu vou envergonhar o Senhor? Isso aqui é importante, tem que nortear todos os aspectos da nossa vida. Viver para a glória de Deus vai impactar a sua vida em áreas que você jamais imaginaria. Pega 2 cadeiras para mim, por favor, presbítero, por gentileza. Olha como viver para a glória de Deus, ela pode impactar a sua vida em aspectos que você jamais imaginaria. Obrigado, meu irmão. Antes da reforma protestante, somente quem estava no altar fazia algo para Deus. Só quem estava no altar fazia algo para Deus. Era só o clero, só a liderança religiosa, só o Papa, aqueles que estavam junto com ele. Aí vem Martim Lutero, e Martim Lutero prega o sacerdócio universal de todos os crentes. Quem já ouviu falar sobre isso? Sacerdócio universal de todos os crentes significa que todos nós podemos fazer nas coisas mais comuns Deus ser glorificado. Fez sentido isso para você? Você não precisa estar pregando para fazer Deus glorificado. Nas coisas mais comuns do dia a dia você pode fazer Deus glorificado. Isso é tão legal, Vitor, que ele disse assim: um homem que troca as fraldas do filho e ele faz isso como se estivesse fazendo para Deus, ele glorifica a Deus. Um sapateiro que cola um sapato e ele faz o melhor dele para colar aquele sapato, está fazendo isso para a glória de Deus. Sabe como era no passado vendida as cadeiras e era diferenciada se foi um cristão ou um não cristão que fez as cadeiras? Tem 2 cadeiras aqui. E aí digamos que você foi comprar essas cadeiras. Foi lá no mercado comprar ela. E aí quando você chegou lá no mercado, uma foi produzida por um cristão e outra não. Esteticamente as duas são iguais. Certo? Está olhando aqui, qual a diferença tem entre essas 2 cadeiras? Agora, se a pessoa queria saber se foi um cristão que fez, sabe o que ela fazia? Via por baixo. Sabe por que ela fazia isso? Porque um cristão usava o mesmo material que ele usava aqui, onde ninguém via. Sabe por quê? O trabalho dele era para a glória de Deus. O que ele estava fazendo não era para a glória dos homens. Não era para os homens verem. Era para a glória de Deus. O que diferencia eu e você das pessoas do mundo não é simplesmente a forma que nós fazemos as coisas, se você é o melhor no que você faz, porque você... não sei, mas é se no fundo você está fazendo aquilo para a glória de Deus, porque quando você faz para a glória de Deus, isso impacta o seu trabalho de uma forma que as pessoas olham e falam assim: ninguém nunca fez dessa forma. E aí lá no fundo você fala assim: é porque eu não fiz para você. Eu fiz para Deus. Você vai atender alguém lá no seu trabalho, aí tem uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã lá. Aí a pessoa acorda na segunda-feira, amanhã, imagina, para atender outra pessoa, e ela está assim. E aí ela olha para ela e fala assim: eu não vou nessa pessoa, eu vou na outra. Ela vai em você. E aí você acolhe. Você está igual a outra pessoa, porque é segunda-feira para todo mundo, não muda nada, né? Mas aí você acolhe, você trata bem, você fala de uma forma cuidadosa com ela. Fala assim: nossa, eu não imaginava que ia ter um tratamento assim. Aí fala assim: não é porque é o meu dever. Mas lá no fundo você está falando assim: eu não fiz para você, eu fiz para a glória de Deus. Deus está sendo glorificado nisso. Então preste atenção, o que tem que balizar a nossa vida nas nossas decisões, não é se eu vou ficar satisfeito, não é se vai contribuir só para o meu benefício, não é se vão me admirar, se vão me respeitar, se vão me aplaudir, se vão me elogiar, é se o meu Senhor e Salvador vai ser glorificado naquilo que eu fiz. Então preste atenção, se você tem que tomar uma decisão essa semana, faça essa pergunta: Deus será glorificado?
Quando você for lá fazer o seu trabalho essa semana, vai vender lá, venda para a glória de Deus. Você vai ver o seu trabalho sendo impactado de formas que você jamais imaginaria. Vai trabalhar lá na contabilidade, contabilize para a glória de Deus, trate seus clientes para a glória de Deus. Vai estar lá no Uber, Rafa, trabalhando, é para a glória de Deus. Você está transportando ali uma pessoa que é a imagem e semelhança do Senhor, e aí a forma que você está transportando ela, aquela pessoa fala assim, uau, nunca fizeram isso por mim. Você fala, eu também não estou fazendo por você, eu estou fazendo para a glória de Deus. O que está acontecendo é que você está sendo impactado pela minha vida de devoção ao meu Deus. Quando eu faço para Deus, eu afeto as pessoas ao meu redor. Quando eu vivo para a glória de Deus, eu afeto os meus irmãos para a glória de Deus. Quando eu vivo para a glória de Deus, as minhas relações familiares são influenciadas para a glória de Deus. Não há nada mais gostoso na vida do que viver ao lado de alguém que vive para a glória de Deus. Sabe qual é o nosso desafio essa semana? Fazer tudo para a glória dele. Vai comer? É uma coisa tão simples. Come para a glória de Deus. Você vai beber alguma coisa? É uma coisa tão simples. Bebe para a glória de Deus. Vai fazer qualquer outra coisa? Fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você for fazer, faz para a glória de Deus. No fim, você vai ser beneficiado por isso de maneiras que você nem tem ideia. E as pessoas serão impactadas de uma forma que você nem tem ideia. E o Senhor vai estar olhando para você do céu e falar assim, eis o meu filho amado, a minha filha amada, que me dá muita alegria, em quem me comprazo. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. Esse tem que ser o alvo da nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma última canção, que o Senhor coloque essa mensagem no nosso coração, que ela possa se materializar na nossa semana, de modo que essa semana, quando eu levantar na segunda-feira, eu não vá fazer pelo meu patrão, pela minha patroa, quando eu chegar em casa, eu não vá fazer para minha esposa, para o meu esposo, para o meu filho, tudo que eu for fazer, desde o almoço, desde lavar o carro, o que eu for fazer, tudo vai ser para a glória de Deus. No fim, o resultado vai ser que você vai estar fazendo uma coisa como você nunca fez antes. E o Senhor vai estar sendo glorificado com aquilo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o quê?